Ah, Lirane, mas eu já faço uma auriculoterapia. Por que eu vou aprender outra? Você vai aprender uma outra abordagem. Eu falo de uma auriculoterapia que dá resultado rápido, que é extremamente científica e que tem uma visão neurofisiológica. Ah, não, mas todas têm uma visão neurofisiológica. Não, todas têm uma resposta no paciente neurofisiológica. Só que algumas elas pegam outras abordagens. Tem que ter energia, meridiano, yin e yang, sedar e tonificar, ou um equipamento para detectar pontos, ou língua. Vou ver a língua do paciente, vou ver o pulso do paciente. E eu não uso esse sistema para tratar os meus pacientes, tá? Por quê? Porque na auriculoterapia neurofisiológica eu vou direto ao ponto. Então, essa é uma delas. Quero muito entender como fazer. Sofro muito com dor crônica, por ter artrite, reumatoide, fibromialgia e outras mais. Quero me livrar de remédios e de anti-inflamatórios. Gente, quando eu falo que tem muita gente sofrendo por aí, é disso que eu falo. Você está vendo que às vezes não existe um problema, uma doença. Olha a Leonice aqui, ela está com fibromialgia, com artrite reumatoide. Eu consigo ajudá-la com a auriculoterapia neurofisiológica? Consigo. Como? Eu consigo a partir do momento que eu alivio a dor, que eu alivio o processo inflamatório dela. Mas eu não vou focar só na aurícula e na meia dúzia de pontos. Eu tenho que ir além. Como que eu vou além? Eu vou buscar para ela, por exemplo, saber se ela está com uma alimentação ok. Se aí dentro, vamos dizer, eu preciso entender um pouquinho se ela está inflamada ou não. A alimentação nos inflama. Então, os hábitos de vida, eu vou questionar, eu vou conhecer mais sobre ela. Existe ponto zero na auriculoterapia neurofisiológica? Não, Rose, a gente não usa o ponto zero, a gente tem um ponto chamado plexo solar, tá? Que faz um equilíbrio desse paciente, principalmente quando eu não tenho uma resposta. Mas realmente a gente usa até pouco esse ponto, sabe? Mas por quê? Porque ele ainda tem mais estudo pela frente. Agora, a questão, por exemplo, de equilíbrio desse organismo, é aí que entra a questão de não sedar e não tonificar. Eu entendo que a partir do momento que eu ponho um ponto no meu pavilhão auricular, mas de forma científica, que eu vou buscar essa visão neurofisiológica. É disso que eu falei. A resposta de todo organismo é neurofisiológica, mas a maneira de pensar é que é diferente. O meu diagnóstico, eu não vou colocar na mão de um detector de pontos. Eu não vou deixar que a canetinha lá apite para daí eu decidir se eu vou pôr ou não o ponto. Ou um apalpador. Por que eu não uso apalpador? Imagine um paciente que nem a Leonice falou agora aqui, ó. Ela tem artrite reumatoide, sofre muito de dor crônica, tem fibromialgia. Imagine eu pegar a orelha dela e ficar apalpando. Essa paciente já tem dor. Então, a tendência dela é ela responder com dor. Eu não vou fazer isso com ela. Eu vou pensar aqui, peraí, fibromialgia? Como é que eu ajudo essa paciente com a fibromialgia? Ah, ela tem um emocional envolvido. Ah, ela sofre de dor crônica. Puxa, se ela sofre de dor crônica, ela já tem uma neuroplasticidade cerebral diferenciada, diferente de uma dor aguda. Então, eu tenho que pôr pontos diferenciados aqui também. Ah, ela tem artrite reumatoide. Ah, a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Então, eu tenho que perguntar para a Leonice como é que está o intestino dela. Porque o meu intestino, como alguns colocaram aqui, é o meu segundo cérebro. Olha que interessante, né? Agora imagine se a Leonice é a minha mãe. Eu poder ajudá-la a aliviar essa dor, tá? Então, isso é muito legal. A gente poder ajudar as pessoas que estão à nossa volta, sabe? É poder entender o todo desse paciente. Tá? Isso faz muito sentido para mim. Essa técnica é feita para o lado direito ou pode ser nas duas orelhas? Maria, de socorro, depende, tá? Normalmente nós fazemos do lado dominante do paciente. Qual a mão que ele escreve? Qual a mão que ele tem mais habilidade? O lado que ele responde melhor. E aí eu dou preferência para fazer nesse pavilhão auricular. Porém,
eu respeito os lados, por exemplo, dos órgãos. Se eu tenho um problema no meu ovário esquerdo, eu vou fazer o ponto do ovário lado esquerdo. Se eu tenho, por exemplo, um problema de asma e envolve o meu pulmão, os meus pulmões, eu tenho direito e esquerdo. Então, eu vou respeitar esse incômodo, esse problema. Se eu tenho 2 órgãos, eu vou trabalhar também nesse sentido de 2 pontos, tá? Então, sim, gente, eu tenho que parar de pensar no meu paciente como, ai, que ponto eu ponho? Para de se resumir em meia dúzia de pontos. Eu tenho que pensar sempre em fazer uma ficha de anamnese completa e eu gosto de falar dos 3 PPs. Isso é muito importante na auriculoterapia. Perguntas, pontos e protocolos. Porque a pergunta que eu vou fazer para ele, que é a minha anamnese, é que vai me dar claridade de qual linha eu vou seguir. Ah, eu tenho que ir por esse lado, eu tenho que focar mais no emocional, eu tenho que focar mais nas dores, na parte inflamatória, mas lembrando sempre que, por exemplo, que nem eu falei bem no começo da live, que eu estava falando sobre Parkinson, que o Parkinson eu tenho uma diminuição em nível de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que tem uma produção no meu intestino também. Então, claro que eu tenho que ver níveis de vitamina desse paciente, mas isso não sou eu que vou ver. Vou falar para ele, olha, procura um médico, faça uma consulta, vamos ver o que ele consegue. E aí você já vai falando, olha, o que tem vitamina B? O que é a B12? Ah, ela está na carne, então ingere mais carne. Sabe? São detalhes, gente, para a gente ir além, né?